Eu quero trazer para você, talvez algo que você já pensou, que você já ouviu, falando sobre fé, sobre acreditar. Mas tem uma grande diferença entre você falar sobre fé e você viver pela fé. E hoje, você ficando comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar de forma prática como a gente pode viver pela fé. Durante um curso que eu estava realizando no Exército, por um momento, a minha fé se balanceou. Fala, vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um episódio, episódio 3 da nossa série Mentalidade Vencedor. E hoje o tema do nosso episódio é Fé de Vencedor. Eu quero trazer para você, talvez algo que você já pensou, ou que você já ouviu, falando sobre fé, sobre acreditar. Mas tem uma grande diferença entre você falar sobre fé e você viver pela fé. E hoje, você ficando comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar de forma prática como a gente pode viver pela fé. Então, vamos lá, bora começar esse vídeo. Quero trazer para você aqui, já iniciando, um tema muito importante que nós precisamos entender, que é o que é uma fé de vencedor. E para a gente começar, eu quero ler para vocês aqui em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender: a fé não é aquilo que os meus olhos naturais conseguem enxergar. Antes mesmo disso, eu preciso crer para aí assim eu poder ver. Então, parece meio incoerente, mas de certa forma faz sentido. Porque para a gente agir, para a gente tomar as nossas decisões, antes mesmo dessas decisões serem práticas, primeiro elas precisam acontecer na nossa mente. E é isso que esse versículo exatamente nos diz, que eu tenho que ter uma convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu preciso primeiro agir antes de ver, eu preciso obedecer antes de entender, eu preciso permanecer mesmo sem sinais. Isso sim é uma mentalidade de um vencedor. A nossa segunda parte aqui é como essa fé ela é gerada, como essa fé de um vencedor ela surge. E eu falo para você, assim como a gente falou no vídeo anterior, é necessário que a gente passe por momentos de adversidade. Jesus ele deixou muito claro, né, que nesse mundo nós teríamos aflições. E a nossa fé, cada vez mais, ela é forjada através do quê? Através das lutas. Só que, quando a gente passa esses momentos de luta, esses momentos de dificuldade, não é para a gente desistir. Não, pelo contrário. É para a gente permanecer fiel. Fiel a quem? Qual é o ponto central dessa fé? É naquele que nos prometeu. Porque se a gente se agarrar à promessa, muitas das vezes a gente vai oscilar. Mas se a gente se atém àquele que nos prometeu, a gente permanece até o final. E a gente vai ver isso agora, nesse terceiro ponto, sobre Jesus. Porque Jesus, ele foi o maior exemplo de fé. Ele acreditou, ele confiou no Pai no deserto, ele confiou no Pai na crucificação, ele confiou no Pai em todos os momentos, nos momentos de dores. E o que me chama mais atenção foi na oração que ele fez no Getsemane, quando ele estava lá disposto a abrir mão da sua vontade, por confiar, por acreditar, por ter uma fé que Deus Pai tinha um plano melhor para ele. E essa fé dele não é uma fé discursiva apenas, é uma fé praticada. E esse é o nosso próximo tópico, a decisão de viver pela fé. Então a fé ela não é automática, a fé é uma decisão diária. Quem crê, existe duas diferenças, né? De quem crê e quem vive pela fé. Porque quem crê, talvez o seu discurso possa ser bonito, que fala, não, eu creio, eu acredito, mas o que vai de fato testificar a fé de alguém, a minha ou a sua, é o que nós fazemos, são as nossas decisões. Eu posso muito bem falar que eu creio, mas se as minhas ações não estiverem alinhadas com o meu discurso, essa é uma fé fingida. Não, uma fé não é quem vive pela fé, como é a mentalidade de um vencedor. O nosso último tópico aqui, para a gente finalizar, a prática da fé de um vencedor. Então, como eu falei para vocês, a fé ela é manifesta. Como que manifesta uma fé? Através da atitude. Antes mesmo de eu somente crer, eu preciso demonstrar que, através das minhas atitudes, eu consigo comprovar de fato que eu acredito. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, compartilhar um pouco do que eu vivi.
durante um curso que eu estava realizando no Exército, por um momento a minha fé se balanceou. Estava passando por uma dificuldade e tinha que ficar flutuando, né, com peso na água ali. E naquele momento veio a dúvida na minha mente, né? Será que realmente eu sou capaz? Será que realmente isso é para mim? Porque aquele momento era um momento difícil. E naquele momento veio na minha mente o quê? Poxa, eu preciso olhar para quem me prometeu. Deus tinha me prometido, Deus tinha já falado comigo que era para me estar lá, que era para me estar fazendo aquilo. E aquilo fortaleceu a minha fé quando eu trouxe à memória aquilo que me dava esperança. Então, isso serve de exemplo para mim e para você também, né, que está assistindo, que a gente precisa crer, não somente na promessa, mas naquele que nos prometeu. E a fé é isso, é você agir antes mesmo de ver acontecer. E um outro ponto, para a gente já finalizarmos aqui, para que a gente possa colocar em prática a nossa fé, gostaria de fazer essa pergunta a você. As suas atitudes hoje refletem alguém que vive pela fé? As suas atitudes hoje refletem alguém que vive pela fé aquilo que você almeja? Você está dando passos práticos para alcançar? Porque isso vai comprovar que você realmente está vivendo pela fé. Que você tem, de fato, uma fé de vencedor. E para a gente finalizar, curta esse vídeo, comente aqui embaixo qual tem sido a sua fé, compartilhe com pessoas, se inscreva no canal. Eu gostaria nesse momento de orar por você, para que a gente possa de fato entender, não só entender, mas praticar essa fé de um vencedor. Senhor meu Deus, obrigado. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Te peço agora, fortalece a nossa fé. Ensina-nos a viver assim como Jesus viveu, a ter a fé de Jesus, para podermos mais uma vez glorificar o teu nome. Bom, é isso. Fechamos aqui o nosso terceiro episódio. Espero aqui no mesmo canal para o nosso quarto episódio da nossa série Mentalidade Vencedor. Então, bora junto, vamos para cima. Tamo junto.